E aí pessoal, tudo bem? Eu ia fazer um vídeo hoje especial, né? Talvez eu vou postar ele hoje já, não tenho certeza ainda. Um vídeo de final de ano, tá? Hoje é domingo, são dia 20, né? Já é dia 20 do 12 e eu queria fazer um vídeo especial, tá? O pessoal que acompanha, meio que um resumo aí do ano para o pessoal que acompanha e que pergunta no YouTube, né, faz comentário perguntando sobre como é uma assistência, como funciona, tá? Então o vídeo é basicamente para isso. A câmera está aqui pendurada aqui em cima do notebook, tá? Então eu creio que o áudio vai sair bom. Eu só abri a porta aqui para dar uma iluminação melhor, porque estava muito escuro, fica muito escuro aqui com a porta fechada, mas está toda fechada a loja, tirando a porta aqui que é de vidro, né? Bom, eu tô rolando aqui pelo celular, né? Eu tô olhando pro celular para ver como é que tá. Bom, seguinte, pessoal, eu queria primeiro falar um pouco. Eu não queria me alongar muito não, mas acho que o vídeo vai ficar um pouco comprido, tá? Eu queria falar um pouco do resultado que foi esse ano pro YouTube, né? Assim, pra mim em relação ao YouTube. Quando eu criei o canal, foi no dia 5 de janeiro, vai fazer um ano, daqui a 2, 3 semanas só, tá bem próximo já. Quando eu criei o canal, foi para dar uma transparência nesse serviço, nesse trabalho de assistência na parte do notebook. Eu não me detalho muito sobre o que eu vou consertar, todos os componentes que eu troquei, qual o número do componente. Primeiro porque é muito relativo. São raros os casos que o defeito é sempre padrão, como já mostrei DV4 com defeito no chip gráfico, no GPU, na ponte norte. Neck token também. São coisas que eu posso falar que isso aqui é uma coisa que normalmente acontece. Quando tem esse chip, quando tem esse componente, a chance de dar defeito é muito grande. Mas no geral, quando é defeito fonte primária, que eu digo fonte primária, a entrada da tensão, né, 19 volts, ou 20 volts, ou 18.5, enfim, ou 15 volts, para a tensão converter em 5 volts, 3V3, e assim para o processador, né, 1.2, para a memória 1.8 ou 1.5, dependendo da memória, e hoje memória de 1.35 também, que já tem esses modelos mais novos, inclusive o meu notebook, o atual, já é memória de 1.35 volts, tá? Então assim, eu não entro muito em detalhes porque não segue um padrão, então não adianta entrar em detalhes. A intenção do canal nunca foi especificamente para técnico. A intenção do canal foi para passar uma credibilidade, tá? Para mostrar que é uma área complicada, não é um serviço simples de ser feito e que infelizmente nem todo mundo age com transparência, com honestidade, né? Acaba queimando o filme, não só o meu, mas de muitos técnicos que trabalham também nessa área, pessoas honestas que trabalham nessa área, tá? Então assim, a intenção é para um público geral. Tem muito técnico que acompanha, eu agradeço muito, mas o intuito nunca foi para técnico especificamente, é mais voltado para o cliente, um cliente que tem mais interesse em acompanhar o que está acontecendo, o que foi feito na máquina, é mais para essa intenção, tá? Então assim, quando eu criei, eu não imaginava que chegaria a quantidade de inscritos que tem hoje, né? É um número pequeno em relação a canais, mas assim, é uma coisa que superou o que eu esperava, superou bastante o que eu esperava. Até o momento, eu fiz uma colinha aqui, tem 330 inscritos no canal, isso para um canal que vai fazer um ano, é quase um inscrito por dia, que eu acho excelente. Até eu lançar o vídeo, vou ter um total de 27 mil visualizações diárias. Eu tenho em torno de 70 visualizações diárias, que está vendo, que está acompanhando o canal. E é muito bacana isso, eu realmente acho muito interessante. O pessoal que acompanha, é um canal segmentado, ou seja, não é um canal que vai fazer desafio, essas coisas que hoje em dia é um modismo, né? Que é, digamos, mais fácil de manter, só para manter a vida exposta. A intenção do canal não é essa. Então, por ser uma coisa segmentada, não é uma coisa que todo mundo se interessa, como carro, por exemplo. Carro, acho que todo brasileiro gosta de carro, então acompanha, mas por se tratar de eletrônica, se tratar de informática, eletrônica na informática,
eu acho bacana essa quantidade de gente que tem. E vamos crescer, né? A expectativa para um canal que eu não divulguei, não fiz nada, eu tenho quase 1 inscrito por dia, eu acho bem bacana. E é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, para dar um parecer, um esclarecimento para vocês, beleza? Bom, no computador aqui eu coloquei uns tópicos que eu quero entrar, não tem nada, não tem um roteiro, mas tem uns tópicos aqui que eu fiz para ir passando de tópico em tópico, tá? Bom, que é o seguinte, acho que o pessoal que acompanha já viu isso, né? Já viu o que eu vou passar agora, que é o seguinte: nem tudo que a gente conserta aqui a gente grava. Primeiro porque tem dia que eu não estou com vontade de gravar, não estou com um saco para gravar, ou não estou tendo tempo no final de semana para editar, né? Como eu já falei algumas vezes, a edição é simples, mas ainda assim dá trabalho, apesar de ser uma coisa simples que eu digo, porque eu já deixo de certa forma pronto, eu procuro não errar muito no português, eu procuro não errar muito nas informações, para a edição ser pequena, ser fácil, né? Porque não tem muito tempo para isso. Então assim, eu não gravo tudo que a gente conserta, tá? Acho que se for colocar, eu vou passar os números agora da loja, o balanço da loja. Então assim, vocês vão ver que de 72 vídeos, eu acho que eu vou finalizar o ano, eu não devo ter mostrado nem 100 equipamentos. Eu acho que não deve ter chegado nem a 100, tá? Então assim, eu vou falar pra vocês. Antes de mais nada, o pessoal perguntou, teve algumas pessoas que comentaram por que eu troco tanto de funcionário aqui, de técnico. Bom, pessoal, essa área que eu trabalho especificamente em Goiânia, principalmente em Goiânia, que infelizmente não tem muita mão de obra qualificada, tem muito mecânico, né? Mexe e diz que é técnico, mas então assim, tem muito cara que só desmonta a máquina em casa, a máquina dele, tira a placa-mãe, queima uma placa de rede, coloca uma placa de rede PCI ou PCI Express e acha que pronto, sou técnico em informática. Não é me exaltando, não é nada nesse sentido, mas assim, por que eu troco tanto de funcionário? Infelizmente, aqui na loja eu desenvolvi algumas etapas de entrevista, que parte desde uma prova escrita, uma prova prática e finalmente a entrevista. Mesmo assim, tem gente que consegue passar essas etapas e me enganar, entre aspas, tá? Passar uma coisa, eu não tenho formação em RH, administração de empresa, psicologia, então assim, obviamente eu não sou o cara mais qualificado para admitir alguém, né, para vir contratar alguém, mas dentre as seleções, as etapas que tem para ser contratado, eu tento analisar e decidir a melhor opção. Infelizmente tem gente que consegue ainda me burlar nesse ponto, tá? De contratação. Já tive técnico, contratações aqui que, sinceramente, eu conheço criança de 6, 7 anos que sabe mais do que técnico que tive aqui dentro. Infelizmente é verdade, infelizmente para mim, tá? Porque o que eu procuro aqui, a empresa, assim, eu tenho um método muito rígido de tratamento com o cliente, rígido que eu digo, segue um padrão, né? E esse padrão tem que passar quando eu não estou aqui. Porque se eu saio para resolver coisa na rua, o que acontece muitas vezes, ir no banco, resolver coisa que eu como proprietário tenho que resolver e tem que ser eu. Então, se eu tenho um técnico aqui dentro que não tem uma qualificação para ficar, infelizmente eu tenho que mandar embora, eu tenho que fazer um acerto e finaliza aí, tá? Infelizmente tem que seguir esse padrão, porque se eu coloco pessoas que não têm qualificação aqui dentro, acaba que a loja fecha, tá? Porque mecânico, né, como eu já disse, pessoas que mexem no computador tem ao rodo por aí, tá? Então assim, esse é um dos motivos que eu infelizmente tenho que trocar de funcionário. Não é uma coisa que eu gosto, porque aqui eu faço um treinamento com a pessoa. Eu não espero que a pessoa entre aqui sabendo tudo, mas também que não entre não sabendo nada. Mas eu faço um treinamento com a pessoa, gasto tempo, dinheiro, saliva, né, para ensinar a pessoa, e no final acaba não dando certo e tendo que desligar da empresa, tá? É um dos motivos. Essa área, ela não tem um diploma para isso. Eu não vou contratar um cara que tenha engenharia de hardware, que tenha engenharia da computação em si, porque primeiro, um cara engenheiro, obviamente, não vai querer trabalhar numa empresa pequena nem nada, até porque
com certeza eu concordo que tem que ir para uma coisa maior do que isso, do que uma pequena empresa no interior de Goiás, né? Então, assim, não tem como contratar um engenheiro. E mesmo engenheiro não faz serviço de BGA, não tem pode ter até uma qualificação, conhecer de peças, mas não tem o feeling, né? Vamos dizer assim, não mexe, não trabalha com isso, tá? Então, por esse motivo, eu acabo não dando muito certo, porque não tem um diploma, eu não posso simplesmente falar, pessoal, me traga seu diploma que eu vou saber se você é qualificado. E pelo fato de não ter isso, acaba acontecendo esses problemas, certo? Bom, vamos aos números aqui. Queria passar para os números, acho que não sei se eu fui muito claro, mas acho que eu encerrei bem essa parte de funcionário, respondendo algumas pessoas que me perguntaram, né, nos comentários, por que eu troco tanto de funcionário, tá? Mas enfim, aqui na loja, esse ano de 2015, eu confesso que não foi o melhor ano da empresa, tá? Devido a fatores econômicos do país, né? Acho que todo mundo está ciente disso, todo mundo está sentindo na pele esses problemas, certo? Todo mundo está sentindo na pele esses problemas. Então, assim, 2014 foi o melhor ano da empresa, da história da empresa, tá? Que era um ano que o país estava em desenvolvimento, né? Entre aspas também, né? Mas esse ano foi um ano muito legal. Mas ainda assim, a gente conseguiu aí um total de equipamentos até a data de hoje. Hoje é dia 20/12, como eu disse. Entraram na loja quase 2.500 equipamentos, tá? 2.500 equipamentos, quase isso, dá 2.472, certo? Esse número aqui é bem preciso, isso é o total de equipamentos, então mesmo um HD externo, um monitor, notebook, desktop, placa de vídeo, de tudo que a gente faz aqui, entraram esse total de equipamentos. Bom, é um número legal, por quê? Porque considerando os dias de trabalho, né, eu recebo aqui na loja, esse ano foram 9.1 equipamentos por dia, isso por dia, então são basicamente 9 equipamentos por dia recebidos na loja, sem contar os feriados, que esse ano tiveram vários, né, então dá 9, vamos colocar, não vou nem arredondar para 10 não, 9 equipamentos por dia recebidos aqui. Então, como vocês sabem, eu não consigo gravar tudo, nem gravo tudo, tá? E ao número que mais me interessa, não é a quantidade de equipamentos que eu recebo aqui. Hoje a loja tem uma autonomia no sentido de conserto. Não tem absolutamente nada hoje que eu terceirizo. Tudo é feito aqui na loja. Todo reparo que a gente aceita fazer, porque o cliente chega, se vocês fazem isso, se a resposta é sim, o serviço vai ser feito aqui. Não existe terceirização aqui na loja mais, tá? Aos anos eu fui agregando cursos, informações para minha pessoa para desenvolver aqui, não terceirizar nada. Como esse ano foi o último curso que eu fiz, foi de recuperação de dados, que era uma coisa que eu ainda terceirizava e hoje já não faço mais. Então, assim, desse total de equipamentos, o número que mais me agrada é o seguinte: de todos os equipamentos que chegaram aqui, 92% tiveram sucesso no conserto. Isso é desde um equipamento que tinha um componente quebrado, a gente trocou, um defeito que tinha Super I/O, ponte norte com problema, processador, tudo. A gente tem uma chance de sucesso aqui de 92%, que é um número muito expressivo para mim, muito bom. Considerando que muitas vezes a gente recebe equipamentos aqui que foram mexidos de outro lugar, que foram futricados, né, por pessoas que não têm qualificação para trabalhar com isso. E mesmo assim a gente tem uma taxa de sucesso muito elevada. Eu fico muito feliz com isso, de verdade, porque assim, isso é importante, mas não adianta receber um monte de equipamento e a taxa de sucesso ser 10%. Não vai resolver nada para mim, não vai resolver nada para o cliente, tá? Então, considerando todos os equipamentos, 92% é sucesso no conserto, tá? Isso também engloba, obviamente, algum retorno, alguma coisa que retornou e saiu de novo do equipamento, consertado ou não. E pessoal, a câmera acabou a bateria, que beleza, né? Tava carregando aqui, esperei um pouquinho para carregar, para continuar gravando. Então, vamos lá. Acho que eu parei na parte dos números aqui, né? Da porcentagem de sucesso que eu tenho nos equipamentos. Como eu já disse, né? Vou reiterar, é um número muito expressivo, muito bom, muito positivo, né? Porque tem muita assistência que infelizmente recebe muito equipamento, mas mais da metade vira sucata.
porque não tem quem conserta, não sabe consertar, apenas tem um nome e um, vamos dizer assim, né, uma reputação de que é boa, mas infelizmente não é assim, tá? Então assim, bom, fico muito feliz com isso, com esse resultado, e vamos ver se a gente consegue chegar nesse ano de 2016, vamos ver se a gente consegue chegar a 95%, seria um número muito melhor, né? 3% só, mas seria um número bem expressivo aí no final das contas, um número de equipamentos bem maior, tá? Então, tô clonando um HD aqui, terminou já, tá? Então, bom, a próxima coisa que eu queria entrar, acho que o vídeo vai ficar um pouco longo, né? Mas é um assunto um pouco mais delicado, que é o seguinte, teve um comentário no YouTube perguntando como é que funciona uma assistência, porque a pessoa que comentou, desculpa, não lembro o nome, não olhei também, eu lembro dos comentários, quase todos os comentários, mas quem comentou, porque tem muito comentário, apesar de ter pouco inscrito, pouca visualização, pouco que eu digo para o âmbito do YouTube, né, para o tamanho que é o YouTube, para mim é um número muito grande, mas tem muito comentário. Então eu não lembro o nome das pessoas, eu lembro dos comentários, mas o nome eu não lembro. Então desculpa quem perguntou, e quem as pessoas que perguntou vai estar assistindo, vai estar sabendo quem é, tá? Mas perguntou sobre assistência, que pretendia montar uma assistência, tá? Na parte de informática e tudo. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje em dia, para ser bem realista, é uma realidade que assim tá acabando, né? Do mesmo jeito que é a parte de televisão tubo, mini system, pessoal de eletrônica em si, é uma área que caiu muito e vai continuar caindo. Informática está no mesmo caminho, tá? É uma área, na parte de assistência que eu digo, é uma área que a cada dia que passa as coisas estão mais sucateadas, a cada dia que passa tem equipamentos com menos qualidade e que estragam mais fácil, e ao mesmo tempo que não compensa consertar. Tá? Então assim, equipamento, tem notebook sendo vendido em loja de R$700, não vale nada, a realidade é essa, não vale nada, mas tem gente que compra, que acha melhor comprar do que consertar um que tem uma qualidade de peças e qualidade de desempenho, né, de processamento melhor. A pessoa prefere pegar um mais barato. Então assim, como exemplo, a parte BGA caiu muito para mim. Esse ano é um ano que caiu muito, porque cada vez mais as peças são mais difíceis de encontrar. Quando encontra, às vezes é peça marreta, que fala, peça que não é de uma qualidade boa, até peça pirata. A gente gasta dinheiro, gasta tempo. Um serviço de BGA, eu não cobro um preço, vamos dizer, barato para fazer, porque o serviço que eu faço é de alta qualidade. Então não compensa fazer em máquina de R$700, né? E é uma máquina que vai dar defeito muito rápido, seja BGA, seja algum componente queimado, mas vai dar defeito muito rápido. Então assim, hoje em dia é uma realidade que eu não tenho muita coisa boa para falar, infelizmente. É o que me sustenta, é o meu único ganha-pão, é isso aqui, é a loja, é o que eu faço, né? Não tenho uma renda extra, aluguel, não tenho nada. Mas assim, caiu muito e vai continuar caindo. A realidade é essa. Não quero desanimar ninguém que está assistindo, que queira montar de forma alguma, mas a realidade é essa. E outro ponto que a gente tem que entrar, a gente tem que procurar melhorar sempre, né? Por isso que eu faço curso todo ano, para entrar em outras áreas, tá? Apesar que está caindo muito, aqui esse ano caiu muito, principalmente eu vou considerar essa crise econômica no Brasil, a alta inflação, né, encargo, muita coisa subiu. Às vezes a pessoa fala que o salário, um servidor público, para mim a crise não afetou, porque eu continuo recebendo meu salário. Ok, mas a inflação fez tudo subir. Então o seu salário você continua recebendo, mas tudo que você compra, infelizmente, está mais caro, né? Pela má administração desse governo, mas não vou entrar nesse mérito, tá? Então assim, devido a esse ano que eu considero que uma boa parte dessa queda foi a crise econômica do país, que a gente sofre, a gente tem que procurar melhorar sempre. E aqui na loja eu não trabalho com celular, com tablet, porque a minha parte é especializada em notebook. Desktop também, que passa a ser a mesma coisa, mas a minha parte é especializada em notebook. Eu não quero misturar isso, porque na minha concepção, o cara que faz tudo, eu até posso saber consertar, mas o cara que faz tudo acaba não fazendo nada.
Eu acho que o que falta muito hoje em dia são especialistas em uma área, tá? Porque o que faz tudo, o cara monta uma assistência, quer mexer com celular, tablet, impressora, monitor, desktop, notebook, ultrabook, que mais? Telefone sem fio, residencial no caso, TV. De verdade, para mim é um tipo de cara que sabe um pouco de tudo, mas não resolve, tá? Porque na hora que aperta, ele monta o negócio e fala, ó, eu não consigo resolver, porque o cara não tem um conhecimento aprofundado em uma área específica, que é o que eu procuro fazer. Então, para quem quer montar uma assistência, eu acho que esse é um caminho legal, um caminho bacana, especializar em uma parte, não fazer tudo. Porque fazer tudo não vai resolver. É muito mais fácil você ser uma referência naquilo que você faz do que uma referência em um quebra-galho, um Severino que faz tudo, tá? Além do que, você especializando em uma área, você pode cobrar mais por aquilo, né? Enquanto o cara que ele faz tudo, mas a chance de sucesso dele é muito pequena, não pode cobrar mais caro. Então tem que fazer muita coisa para compensar o que não vai dar certo, tá? Então assim, outra dificuldade, uma grande dificuldade que eu vejo em assistência, não só de informática, mas qualquer tipo de prestação de serviço, é o cliente. Infelizmente é o cliente. Aqui na loja, eu trabalho com isso já faz 15 anos praticamente. A loja aqui nesse local tem há 6 anos. Infelizmente, não chega cliente sorrindo aqui. Por quê? Porque o cara tá com um notebook que tem defeito, o cara tá terminando a monografia ou passando um relatório para o chefe, que é de outro estado, uma empresa grande. O cara não entra sorrindo aqui, cheio de agradecimentos. O cara já obviamente vai vir com pedra na mão. Por quê? Porque ele quer um serviço rápido, de qualidade e de preferência que não cobre, né? Ou cobre muito barato, tá? Então é o seguinte, quando a gente parte para esse tipo de cliente, o cliente ele já entra com o pé atrás, ele já entra já receioso. Por quê? Porque outros técnicos já fizeram a caveira da profissão, da área, já prostituiu a área, né? Prostituiu, que eu digo, muita demanda, né? Mas de má qualidade. Então, devido a esse fato, não tem um cliente que fica 100% satisfeito. É muito difícil ficar satisfeito. Por quê? Você pode ir lá consertar, fazer o serviço mais rápido do mundo e ficar 100%. Mas um erro que ocorrer, o cara já vai vir xingando e falando que você não sabe consertar, que você não sabe arrumar. Então, assim, qualquer área de assistência técnica, o cara vai numa oficina de carro, conserta o carro, vamos exemplificar. O cara vai lá e troca a roda traseira do carro, porque o cubo da roda deu problema, deu algum defeito na roda. Passa 2 semanas, a roda da frente dá problema, tá? O cara tem cliente que, infelizmente, não estou generalizando, não é a maioria, mas um desses de 10, que acontece isso, já dá uma quebrada tão grande no ânimo da pessoa, do proprietário, do mecânico, do técnico, que não tem jeito, que dá um defeito na roda da frente e o cliente é culpar a mecânica por isso. Aí isso acontece. Se tratando de computador, que é uma parte eu considero mais complexa, por quê? Computador, diferente de carro, é difícil às vezes definir o que é defeito de hardware e o que é defeito de software. Carro hoje em dia também tem software, né? O carro hoje tem alta tecnologia, então tem um software para ele, para central multimídia, para controle de computador de bordo, tá? Então tem o software. Só porque a definição de software e hardware para um veículo, por exemplo, é mais fácil você saber o que é o defeito e o que é o outro. Parte de computador, infelizmente, tem cliente que não quer entender, né? Tem cliente que realmente não entende, tem cliente que não quer entender. Então, às vezes a gente conserta o sistema, como isso acontece, é fácil acontecer isso. A gente conserta o sistema, faz uma instalação do sistema. Passa 2 semanas, computador dando tela azul, dando tela azul, dando tela azul. Quando a gente faz o diagnóstico, o defeito está na memória. Você vai explicar isso para o cliente. Aí a definição, como é que você vai explicar isso para o cliente? Porque o cliente não quer entender isso. Ele quer entender que ele fez assistência em vocês e o computador era para estar perfeito. Mas não é só a questão de software o problema, não é só hardware o problema, às vezes pode ser os dois, às vezes pode ser um componente dando problema que é difícil de encontrar o problema dele, achar a solução para ele.
achar o defeito, né? A solução às vezes é a troca, mas achar o defeito para ele. Então na parte de informática eu considero muito mais complexo, tá? Um outro exemplo, tela e flat. Às vezes o computador, a imagem está distorcendo, né? Ele liga e às vezes a imagem escurece, ou fica claro, ou distorce. É um tipo de coisa que pode ser cabo flat, pode ser memória, pode ser tela, pode ser o GPU, ou a ponte norte, que seja, ou o processador. Pode ser 5 coisas que está causando problema, tá? Então às vezes é mais de uma coisa, como já aconteceu, de ser um defeito no GPU e ao mesmo tempo o flat também está estourado. Então a gente vai lá, troca o flat. Resolveu, ligou a máquina está fria, vamos exemplificar, a máquina está fria, ligou, funcionou perfeitamente. A partir do momento que a pessoa usa durante um dia inteiro usando, a máquina esquenta, a solda, para quem acompanha sabe como é que funciona, o GPU ele tem a parte de solda embaixo dele, as esferas, e uma dessas esferas está com um trinco, está com problema. Quando a máquina esquenta, o que acontece? A esfera ela está ligada, vamos colocar isso aqui, é uma esfera, ela rompe, né? Abre, obviamente é milimétrico, né? Mas abre. E o cliente vem nervoso porque trocou o flat e tem mais problema, né? E aliás, vamos colocar pior, né? Que não foi feito o serviço, porque a gente troca o equipamento, troca a peça, mas o defeito é outra coisa. Então, assim, a parte de informática, de assistência barra informática, eu acho uma área muito complexa, porque o cara vem sempre nervoso, é muito difícil um cara bem-humorado, tranquilo, que entende a situação, que entende o serviço que a gente faz. Então, assim, eu acho uma área complicada. Obviamente, como eu disse, apesar de ser desanimador o que eu estou falando, eu não estou aqui para desanimar ninguém, mas a realidade é essa, tá? A realidade é essa. Quando você começa a ter intimidade com o cliente, às vezes passar o celular particular, tantas vezes eu já tive cliente que me manda mensagem no sábado à noite, no domingo à noite, como se eu não tivesse família, como se eu não tivesse a minha vida particular para gerenciar também, né? Então, assim, é uma área complicada, né? É uma área difícil, vamos dizer assim, principalmente pela falta de conhecimento, que vem aí um dos motivos de eu ter criado o canal, para ter uma transparência e mostrar que não é uma coisa de 7 cabeças, mas também existe uma certa paciência, necessário uma paciência, uma calma para resolver. Porque como esse exemplo que eu dei agora, como é que eu vou diagnosticar 5 coisas, 5 possibilidades só de olhar a máquina, tá? Porque tem cliente que chega aqui, coloca a máquina ali no balcão, liga a máquina apresenta o problema. O que é o problema? Pergunta para mim, o que é? Olha, eu estou na área há 15 anos, infelizmente eu ainda não desenvolvi a capacidade de ligar a máquina, de olhar para a máquina e saber o problema. Obviamente, a não ser que esteja quebrada, né? E saber o problema, tá? Isso aí, acho que nenhum técnico do mundo desenvolveu essa capacidade ainda. Quando chega um equipamento, que seja um computador, eu tenho um conhecimento sobre ele? Tenho. Mas eu tenho ferramentas que eu uso para testar os componentes. Não é uma coisa de bater o olho e identificar o problema. Isso não existe, isso não tem como ser assim. Se alguém faz isso, tem algum técnico, vai lá, eu levei no técnico e ele fez e resolveu. São duas opções: sorte, o cara tem, o chute, né, o famoso chute e sorte, e outra coisa, picareta. É um picareta. Porque não tem outra opção, é um cara que só quer ganhar o dinheiro, fala, ó, beleza, vou achar um defeito, porque o cara quer que eu ache um defeito. Joguei o defeito, depois eu resolvo o problema, né? Ou não resolvo, enfim, mas para segurar. São essas duas opções, não existe um milagre que eu possa simplesmente olhar para a máquina e detectar o defeito. Tem ferramenta, a gente usa, o pessoal que acompanha vê ferramenta de estresse, né, rodando vídeo. Tem ferramenta teste de HD também, que também dá problema e a pessoa acha que no olhômetro, né, então o HD tá aqui, ó, de olhar esse HD, né, e falar que tá bom ou ruim. Esse HD aqui, ele tá com problema, mas tá em perfeito estado, ele tá com problema. Não tem marca, não tem absolutamente nem parafuso, não tem marca aqui. E tem defeito. Então, assim, é um tipo de coisa, é uma área complicada, tá? Para quem tá assistindo, acho que a maioria que assiste, que acompanha, que assina o canal, trabalha com isso, sabe muito bem o que eu tô falando. Isso não é um desabafo nem nada, mas é uma dificuldade que desanima qualquer empresário da área, ou técnico que seja, né, da área, porque é uma coisa complicada de trabalhar.
com o cliente especificamente, tá? Se um cliente vai no restaurante para comer, para almoçar, ele vai feliz. Se ele vai comprar uma coisa no shopping, ele tá feliz. Mas na parte de assistência técnica, seja de informática, carro, equipamento eletrônico, moto, o cara ele não chega com uma alegria. Ele chega sempre querendo resolver o negócio na hora, como se pudéssemos adivinhar o problema, né? Só dele explicar. Porque um problema pode ser causado por várias coisas, né? Existem padrões? Existem, mas ainda assim eu como profissional, eu não posso simplesmente chutar uma coisa. Falar, olha, o defeito aqui é o GPU. Eu não posso fazer, eu tenho que fazer teste para isso, entendeu? Então assim, é um tipo de coisa que é difícil, é complicado. Tá? Então acho que deu para esclarecer bem, acho que eu travei nesse assunto, né? Porque infelizmente é muita coisa que fica acumulada, né? Uma dica que eu dou para quem quer montar uma assistência, quem quer trabalhar com isso, a primeira coisa é você se resguardar com câmeras de monitoramento em toda a empresa. Aqui, apesar de ser bem pequena a empresa, eu tenho 8 câmeras aqui para filmar tudo, desde que a máquina chega e fica ali dentro no armário para a gente fazer o orçamento, desde o momento que o técnico pega, coloca na mesa e começa o trabalho, tá? Então assim, isso é importante, porque vai ter momentos que simplesmente vai ter cliente falar que você não fez alguma coisa, ou que você fez alguma coisa, tirou alguma peça e não tirou, tá? Obviamente a transparência, que eu considero uma loja nesse ponto exemplar, o que eu projetei, o que eu desenvolvi para ser a parte laboratorial, porque é todo no vidro, né? O vidro ele tem aquele adesivo ali na frente que não dá para ver de fora para dentro, mas porque ele dá direto para a rua. Mas aqui já tem o vidro que a pessoa pode sentar ali e esperar o notebook ser limpo, se quiser esperar, pode visualizar, além das câmeras, tá? Então se vale um conselho, o principal conselho acho que é esse, é você se resguardar se você é uma pessoa honesta e uma pessoa que quer mostrar essa transparência para o cliente, obviamente, né? Porque se a pessoa não quiser ser honesta, não faça isso, né? Então, sim, primeira coisa, tem um laboratório vidrado, tá? Que a pessoa pode simplesmente olhar dentro e ver o serviço sendo feito, tá? O primeiro passo, acho que é esse. E câmeras, beleza? Então, assim, no mais, equipamentos, muito equipamento que tem que comprar, é muito equipamento, assim, às vezes não parece muito, mas quando paro para pensar e olhar o que eu ainda tenho que comprar, é muita coisa, tá? Então assim, é um dinheiro que você gasta, é um dinheiro elevado, vamos colocar aí pelo menos com equipamento, com qualidade, você vai gastar uns 50, 60 mil pelo menos com equipamento. Tá? Desde estação de solda, desumidificador, osciloscópio, né, microscópio digital, então assim, um servidor, um sistema para trabalhar, né, para fazer isso, programas de recuperação de arquivos, que a gente tem que comprar esses programas, né? Obviamente é um tipo de programa que não vai comprar ele pirata, não vai baixar ele pirata, porque não vai funcionar direito, não vai ter uma assistência, não vai ser uma coisa muito bacana de acontecer, tá? Então assim, você vai gastar pelo menos 60 mil, pelo menos, tá? Para montar a bancada, tudo. Então assim, é uma coisa que eu considero cara, né? É uma coisa que eu considero um valor elevado de equipamentos, tá? Então assim, investir em equipamentos, treinamento, principalmente se nessa área eu acho complicado a pessoa ser apenas o administrador, a pessoa que administra a empresa. Tem que ter um conhecimento, porque como eu já disse antes, né, no começo do vídeo, é complicado encontrar técnico que seja de qualidade, né? Que trabalhe com qualidade, seja um bom técnico, certo? Então, acho que encerra esse assunto, acho que esse tópico ficou bem extenso, mas é o tópico mais complicado, isso eu posso garantir para vocês. No mais, é bem mais tranquilo, tá? A parte mais complicada é essa parte, cliente, isso é muito complicado, porque tem que ter um certo molejo, né, para trabalhar com esse tipo de situação, que acontece, infelizmente acontece, tá? Bom, eu comecei, agora que eu peguei o notebook, esse Dell, eu comecei a fazer edição no Premiere. Então assim, esse ano 2016 já tem uma introdução nova que eu vou aplicar, inclusive acho que vou aplicar nesse vídeo, uma introdução mais rápida, porque eu descobri que a minha introdução ela é um pouco grande, né? E acaba não atraindo muita gente. Obviamente eu não tinha conhecimento disso, eu comecei a estudar isso de YouTube há pouco tempo, né?
Então assim, eu fiz uma edição melhor na apresentação, vou começar a aplicar ela, né? Então tô fazendo já a edição do Premiere, que eu acho que vai dar uma melhorada aí na qualidade na edição, né, da edição em si. E foi bacana, porque até o Premiere eu já tinha mexido, mas assim, nunca tinha feito nada nele. Só quando eu digo mexido nele, eu abri, olhei como é que funciona e fechei. Depois nunca mais mexi. Eu fiz um tutorial muito simples que eu encontrei no YouTube, né? O grande YouTube aí, mestre de tudo. Tinha um tutorial, acho que de 40 minutos, do cara explicando, mais ou menos, eu também não lembro qual que é, senão eu colocaria o crédito aqui. Mas é um tutorial de 40 minutos, só colocar Premiere lá, tutorial Premiere que você vai encontrar, um vídeo de 41, 42 minutos, mais ou menos, o cara explicando noções básicas. Para quem trabalha com isso, né, é fácil pegar, óbvio, eu não sou editor, repito, o que eu aprendi são noções básicas, e como eu já trabalhei com CorelDRAW, trabalhei com essas coisas de edição, é fácil pegar, mas longe de mim ser um grande editor, não espero uma grande edição em nada, mas vai melhorar um pouco a qualidade, tá? Bom, por fim, pessoal, o que eu queria falar, acho que o vídeo vai dar quase 40 minutos, vai ser um especialzão, né? Quase um especial do Roberto Carlos, da Globo, tá? Mas eu queria falar também, antes de entrar nos tópicos finais aqui, que eu sou um cara tímido, tá? Eu sou um cara tímido para falar, então assim, a minha introdução é sempre a mesma. O pessoal, o Robson que tá aqui, a Bárbara, a Daine que tá passando pelo treinamento para entrar no lugar da Bárbara, né, para substituir a Bárbara, eles me zoam o tempo todo, porque eu sempre começo o vídeo da mesma forma, tá? Porque eu não sou bom para introdução e finalização, tanto que os vídeos finalizam já sem aviso nenhum, sem eu falar, para curtir, para compartilhar, é uma coisa que eu achei interessante fazer. Mas quando eu faço o vídeo, eu não tenho essa malícia de começar, de ter um bordão, ter essas coisas. Tá? Isso aí, infelizmente, acho que eu não vou mudar muito não, mas o importante é passar o que a gente faz aqui, e isso eu acho que eu consigo passar bem, tá? Para quem está assistindo aí, beleza? Então assim, para finalizar, eu queria agradecer muito os colaboradores primeiro, né? Acabei de falar, que é Bárbara, Robson e Daine, que vão finalizar o ano trabalhando aqui na empresa. A Bárbara está de saída, né? Ela trabalhou aqui na loja quase 2 anos, mas por conta de faculdade, certo? Então assim, a gente sentou, conversou, e para ela seria mais interessante ela sair porque para dedicar mais à faculdade. Eu acho um passo excelente para ela. Obviamente eu quero o melhor para ela, né? Então assim, eu acho que é uma decisão sábia, preferir estudar, terminar o curso dela, né? Ela tá saindo aqui ontem, inclusive foi uma despedida que a gente fez na casa dela lá, todo mundo. Então assim, ela tá saindo aqui e as portas vão ficar abertas para ela, para quando ela precisar de alguma coisa, vai estar sempre à disposição, tá? Então agradecer muito o pessoal que tá comigo, que tá trabalhando comigo. Esse ano infelizmente não deu para contratar mais gente, que era o que eu queria, por conta dessa decadência aí financeira do Brasil, tá? Então assim, bom, além desses, dos colaboradores, queria agradecer também as lojas, as empresas que trabalham com a gente. Hoje eu dou assistência para em torno de 8 ou 9 empresas ativas, né? Porque tem mais, só porque tem outras que não trazem tanto, mas ativas são em torno de 8, 9 empresas que trazem computador pra gente. Na sexta-feira mesmo chegou o pessoal de Goianésia, se não me engano, tem uma empresa lá que trouxe, acho que em torno de 15 computadores de uma vez só, 15 notebooks de uma vez só. Então, para quem trabalha com a gente parceria de Pires do Rio, tem muita gente de Pires do Rio, porque eu sou de lá, que manda também, muito obrigado mesmo, para quem tá confiando na gente, confiando no trabalho, né? Isso é importante, muito importante para mim e para a empresa como um todo, tá? Clientes também, óbvio, né? Clientes que chegam aqui, que vêm até a loja deixar o equipamento, são clientes que hoje eu estou com mais de 6 mil clientes cadastrados, né? Então assim, muito obrigado mesmo a quem confia também o equipamento na gente. Às vezes tem coisa pessoal, tem informação de banco, tem informação pessoal. Então assim, obrigado por confiar. A loja, felizmente, tem como é que eu posso dizer, uma credibilidade muito grande nesse ponto, porque nunca, absolutamente nunca, nada vazou aqui da loja, informação pessoal, nada. Backup, quando a gente faz backup de algum HD, de alguma coisa, a gente faz o backup da pasta inteira, então a gente não tem acesso aos arquivos. Isso inclui a mim, inclui funcionários.
Então nada sai daqui e nada fica pra gente, né? O backup fica por um tempo aqui até o cliente levar, confirmar tudo, depois é apagado. Então, assim, muito obrigado aos clientes que trazem, que confiam na gente para fazer, para consertar às vezes um bem que é a vida deles, basicamente. Tudo tá lá dentro, foto de filho, às vezes só tem no computador. Então, muito obrigado de verdade, tá? Vamos ver aqui. Outra coisa, agradecimento também, agora é só agradecimento, viu, pessoal? Agradecimento ao pessoal do YouTube, vocês estão assistindo. Esse ano tiveram 2 pessoas que mandaram equipamentos pra gente, uma de Angra dos Reis e a outra de Recife. Acho que é Recife, se não me engano é Recife, eu não lembro. Mandaram equipamentos, os 2 também entraram nessa porcentagem aqui de 92%, deu certo, os 2 equipamentos, tá? Então, assim, muito obrigado a vocês 2 que mandaram, acho que um é Felipe, né? E o outro, nossa, é Cleiton, alguma coisa assim, me desculpa, eu sou péssimo com nome, eu lembro da fisionomia, mas nome não, né? Então, assim, obrigado mesmo por ter confiado, mandado equipamento, na confiança que a gente ia mandar de volta, porque vai saber, né? Mas a gente mandou de volta, deu tudo certo. Então, muito obrigado. Para quem quiser mandar equipamentos, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o endereço para mandar. Como aqui é uma empresa trabalho horário comercial, então eu vou deixar o endereço, não tem caixa postal, o pessoal entrega aqui para mim, tá? Na porta direto, com a funcionária ou comigo, já entrega direto. Então quem quiser mandar, excelente, eu fico muito agradecido. PAC hoje para o centro de Goiás é em torno aí de R$20, R$25, é até barato, como PAC, né? Sedex é um pouco mais caro, mas quem quiser mandar vai ser muito bem tratado o equipamento, faz o cadastro certinho, fica registrado no sistema, tem a garantia também, tá? Então quem quiser mandar, pode mandar aí, certo? E para finalizar, agradecer aí principalmente quem está inscrito no canal, não só o pessoal que comenta e dá like no vídeo, tá? Mas o pessoal que se inscreve no canal, que acompanha, que pode não ver o vídeo lá, mas está lá inscrito no canal, que está sempre atento aí às atualizações do canal e acompanha quando é do interesse alguma máquina que a pessoa tem, que a pessoa assiste. Obrigado mesmo por ter inscrito no canal, por estar visualizando nossos vídeos, né? E assim, isso é o que mais me motivou a fazer esse vídeo final de ano, tá? Esse agradecimento, esse vídeo de balanço, aliás, do YouTube, né? Do balanço geral, aliás. Não programa, hein? Então, assim, muito obrigado por ter acompanhado, ter assistido, ter comentado. Eu acho o máximo comentar. Sempre quando o pessoal comenta, eu respondo. Como o canal é pequeno, eu consigo ter esse controle ainda, consigo responder todo mundo, a não ser que seja uma afirmação, alguma coisa, mas no geral eu curto a pergunta e comento ela, e respondo ela, tá? Já teve caso eu responder 10 coisas lá, assim, do mesmo pessoa perguntando e perguntando outra coisa e eu respondendo. Então, assim, muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz quando eu vejo comentário, eu fico toda hora olhando no celular, ver se tem alguma nova atividade no YouTube, porque me agrada ver que o pessoal está perguntando, está assistindo, e principalmente que por ser uma parte segmentada, e eu acho que isso é principalmente pelo canal ser pequeno ainda, não tem haters. O pessoal que assiste, que é inscrito, é um pessoal muito bacana, assim, não tem um cara que fica, mas isso você falou errado, isso não sei o que. Teve caso corrigir, eu falei coisa errada, me corrigirem, excelente, eu vou lá e olho, vejo se a pessoa realmente tá certa, obrigado pela dica, é verdade, se você tem razão. Mas assim, é sempre um pessoal que acompanha, que gosta do que tá vendo, que não é o cara que tá lá pra apurrinhar, pra ficar atormentando, tá? Então assim, isso é muito legal, eu gosto muito, principalmente dessa parte, porque não tem haters ainda, né? Mas não tem haters. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Eu sou um cara muito grato. Por isso, pelo todo esse ano e o desenvolvimento, principalmente do YouTube, que é para ter essa transparência. Eu sou muito grato ao pessoal que acompanha. Obrigado mesmo. Eu não sei se vai ter vídeo agora, tem mais essa próxima semana, que vai ser no Natal, acho que dia 25. Tenho na terça e na quinta. Vai ter vídeo essa semana, que já está programado já.
Eu não sei se vai ter vídeo até ano que vem. Vou ver se essa semana eu consigo desenvolver mais vídeo, gravar mais vídeo para lançar. Mas no mais, se não tiver nenhum vídeo, pessoal, boas festas, tá? No Natal aí, divirta bastante, descansa. Eu sou um cara que eu quero descansar esse Natal. Vou aproveitar, como esse ano eu não tô abrindo sábado, né? Eu não parei de abrir sábado, eu quero descansar bastante nesse Natal e Ano Novo. Para ano que vem começar de novo e bola para frente, ver se esse país ajuda um pouco mais e vamos crescer e melhorar, tá? Boas festas para todo mundo. Toma cuidado quem vai beber e dirigir, né? Não deveria nem fazer isso ao mesmo tempo, mas muito cuidado, beleza? Que a vida é mais importante do que uma festa de Natal, uma festa de virada de ano, tá? E feliz ano novo também, que ano que vem seja um ano muito melhor, muito mais farto para todo mundo, né? Que as pessoas consigam desenvolver melhor um plano familiar, financeiro, de modo geral, que o país ajude nisso, beleza? Então, até o ano que vem eu falando assim para vocês, beleza? Até mais.